Estes são os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Êxodo capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que foram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. Os descendentes de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José já estava no Egito, morreu José, morreram todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, multiplicaram-se muito, tornaram-se numerosos e extraordinariamente fortes, de modo que encheram a terra. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Vede, o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia contra ele, para que não se multiplique ainda mais. Do contrário, em caso de guerra, ele se unirá aos nossos inimigos, combaterá contra nós e sairá do país. Por isso estabeleceram sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com duros serviços. E assim construíram para o faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Quanto mais os oprimiam, porém, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Por isso os egípcios começaram a temer os filhos de Israel e os submeteram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga com pesados trabalhos em barro e tijolos, e com toda a espécie de trabalho no campo. Em todos esses duros trabalhos, os egípcios os tratavam sem piedade. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, que se chamavam Sifra e Puá, e ordenou: Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre o banco de parto, se for menino, matai-o; se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes ordenara, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou-lhes: Por que fizestes isso? Por que deixastes viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Deus foi bondoso com as parteiras, o povo aumentou e se tornou muito numeroso. E porque as parteiras tinham temido a Deus, ele deu-lhes famílias próprias. Então o faraó deu esta ordem a todo o seu povo: Todo menino hebreu que nascer deveis lançá-lo ao Nilo, mas deixai viver todas as meninas. Êxodo capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher levita. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Como já não podia mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou nele o menino e o pôs entre os juncos na margem do Nilo. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para se banhar, enquanto suas servas caminhavam pela margem do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua escrava buscá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê. O menino chorava, e ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos bebês dos hebreus. Então a irmã dele perguntou à filha do faraó: Queres que eu vá chamar uma ama hebreia para amamentar o bebê para ti? Vai, respondeu a filha do faraó. A jovem foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse-lhe: Leva este menino e amamenta-o para mim, e eu te pagarei. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha do faraó, que o adotou como filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Um dia, já adulto, Moisés saiu para onde estavam seus irmãos e viu seus trabalhos forçados. Viu também um egípcio espancando um hebreu, um dos seus patrícios. Olhou para um lado e para o outro e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Perguntou ao que estava agredindo: Por que bates no teu companheiro? O homem respondeu: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Acaso pretendes matar-me como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza o caso já se tornou conhecido. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores chegaram e começaram a expulsá-las,
Mas Moisés levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando as moças voltaram a Reuel, seu pai, ele perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Perguntou as filhas. Por que deixaram o homem lá? Chamem-no para que coma algo. Moisés aceitou ficar com aquele homem, que lhe deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz um filho, e Moisés lhe deu o nome de Gersom, pois disse: sou estrangeiro em terra estranha. Passado muito tempo morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e clamaram, e o seu clamor subiu até Deus por causa da escravidão. Deus ouviu os seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus olhou para os filhos de Israel e se ocupou deles. Êxodo, capítulo 3. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Conduziu o rebanho para o lado oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então pensou: vou me aproximar para ver este estranho espetáculo. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para olhar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés! E ele respondeu: aqui estou. Deus disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, e sei o quanto sofrem. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, a região dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: eu serei com você, e este será o sinal de que fui eu quem o enviou. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: supondo que eu vá aos filhos de Israel e lhes diga: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus ainda disse a Moisés: diga aos filhos de Israel o seguinte: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: tenho observado atentamente o que lhes tem sido feito no Egito e decidi tirá-los da aflição do Egito para a terra dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, terra que mana leite e mel. Os anciãos de Israel ouvirão você. Depois você e os anciãos deverão ir ao rei do Egito e dizer-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for forçado por mão poderosa. Por isso estenderei a mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará ir, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com este povo, de modo que, quando saírem, vocês não irão de mãos vazias. Toda mulher pedirá à sua vizinha e à hóspede em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Êxodo, capítulo 4. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir-me, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso que você tem na mão? Um cajado, respondeu ele. O Senhor disse: jogue-o no chão. Moisés jogou-o no chão, e o cajado virou uma serpente. Moisés fugiu dela.
O Senhor, porém, disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e a serpente voltou a ser cajado em sua mão. E isso é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Em seguida o Senhor lhe disse: coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito. Quando atirou, estava leprosa, branca como neve. Agora volte a colocar a mão no peito, ordenou o Senhor. Moisés colocou a mão no peito outra vez. Quando atirou, estava curada, igual ao resto da sua pele. O Senhor disse: se eles não crerem em você nem se convencerem pelo primeiro sinal, talvez se convençam pelo segundo. Mas se não crerem nem mesmo nesses 2 sinais e não derem ouvidos a você, tome água do Nilo e derrame em terra seca. A água que você tirar do rio se tornará sangue sobre a terra seca. Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, nunca fui eloquente, nem antes nem mesmo agora que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor lhe respondeu: quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo, capaz de ver ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu o ajudarei a falar e lhe ensinarei o que deve dizer. Moisés, porém, disse: ó Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: não há porventura Arão, o levita, seu irmão? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e ficará contente ao vê-lo. Você falará com ele e porá as palavras na sua boca. Eu estarei com a boca de vocês 2 e lhes ensinarei o que devem fazer. Ele falará ao povo por você. Será como se fosse sua boca, e você será para ele como Deus. Mas leve este cajado na mão, porque com ele você fará os sinais. Então Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. O Senhor havia dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que queriam matá-lo. Moisés tomou sua mulher e seus filhos, pô-los num jumento e partiu de volta para o Egito, e levou na mão o cajado de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todos os prodígios que lhe dei poder para realizar. Eu, porém, endurecerei o coração dele, para que não deixe o povo sair. Então você dirá ao faraó: assim diz o Senhor: Israel é o meu filho primogênito, e eu lhe ordenei: deixe ir o meu filho, para que me adore. Mas você se recusou a deixá-lo ir. Por isso matarei o seu filho primogênito. Numa hospedaria, no caminho, o Senhor saiu ao encontro de Moisés e estava para matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés com ele, dizendo: você é para mim um esposo de sangue. Então o Senhor o deixou em paz. Foi nessa ocasião que ela disse esposo de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. Ele foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor o havia enviado a dizer e todos os sinais que lhe ordenara realizar. Moisés e Arão reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão transmitiu-lhes tudo o que o Senhor havia dito a Moisés e realizou os sinais diante do povo. E o povo creu. Quando ouviram que o Senhor se preocupara com os filhos de Israel e vira sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa em minha honra no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. Eles então disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos ferirá com pragas ou com espada. Mas o rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que estão tirando o povo do seu trabalho? Voltem às suas tarefas. O faraó acrescentou: vede, o povo da terra é agora numeroso, e vocês os estão fazendo parar de trabalhar. Ok? Naquele mesmo dia, o faraó deu esta ordem aos feitores que supervisionavam o povo e aos capatazes: de agora em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos vão e recolham a palha, mas exijam
que façam a mesma quantidade de tijolos de antes, não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso clamam. Deixem-nos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem o trabalho para esses homens, para que fiquem ocupados e não deem atenção a mentiras. Então os feitores e os capatazes saíram e disseram ao povo: assim diz o faraó, não lhes darei mais palha. Vão vocês mesmos e recolham a palha onde puderem encontrar lá, mas o trabalho de vocês não será reduzido em nada. Assim, o povo se dispersou por todo o Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: completem a obra exigida para cada dia, exatamente como quando havia palha. E os capatazes do faraó, que haviam sido nomeados sobre os israelitas, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem nem hoje a cota de tijolos exigida como antes? Então os capatazes israelitas foram apelar ao faraó: por que tratas assim os teus servos? Teus servos não recebem palha e ainda nos dizem: façam tijolos, teus servos estão sendo espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó disse: preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. Por isso dizem: deixem-nos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Não lhes será dada palha, mas vocês terão de produzir a cota completa de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em apuros quando lhes foi dito: não reduzam em nada a quantidade de tijolos exigida para cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue. Vocês nos tornaram odiosos ao faraó e aos seus oficiais, e puseram uma espada nas mãos deles para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: ó Senhor, por que trouxeste sofrimento a este povo? Foi para isso que me enviaste? Desde que fui falar com o faraó em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo, capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por causa da minha mão poderosa ele os deixará ir. Por causa da minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Deus também disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me fiz conhecer a eles. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios escravizam, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e os tirarei de debaixo do jugo dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão a eles e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Eu os tomarei como meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou de debaixo do jugo dos egípcios, e os levarei à terra que jurei com mão levantada dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como possessão. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu isso aos filhos de Israel, mas eles não o escutaram por causa do desânimo e da dura escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem do seu país. Mas Moisés disse ao Senhor: se os filhos de Israel não me escutam, por que o faraó me escutaria, ainda mais sendo eu incircunciso nos lábios? O Senhor falou a Moisés e a Arão acerca dos filhos de Israel e do faraó, rei do Egito, ordenando-lhes que tirassem os filhos de Israel do Egito. Estes eram os chefes das suas famílias. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram Enoque e Palu, Hezron e Carmi. Estas foram as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas foram as famílias de Simeão. Estes foram os nomes dos filhos de Levi, segundo os seus registros: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson por famílias foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estas foram as famílias de Levi, segundo os seus registros. Anrão casou-se com Joquebede, sua tia paterna, a qual lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Coré, Néfeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri.
Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Naasson, a qual lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Coré foram Assir, Elcana e Abiasaf. Estas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, a qual lhe deu à luz Finéias. Estes foram os chefes das famílias levitas, família por família. Foi este Arão e este Moisés a quem o Senhor disse: tirem os filhos de Israel do Egito segundo as suas divisões. Foram eles que falaram ao Faraó, rei do Egito, sobre a saída dos filhos de Israel do Egito. Este mesmo Moisés e este Arão, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe digo. Mas Moisés disse ao Senhor: sendo eu incircunciso nos lábios, como o Faraó me escutará? Êxodo, capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: vê, eu o constituí como Deus para o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará ao Faraó que deixe sair os filhos de Israel do seu país. Eu, porém, endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. O Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e farei sair as minhas divisões, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito. Com grandes atos de juízo, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor lhes ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Quando falaram ao Faraó, o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando o Faraó vos disser, fazei um milagre, dirás a Arão: toma o teu cajado e lança-o diante do Faraó. Ele se transformará em serpente. Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Arão lançou o seu cajado diante do Faraó e dos seus oficiais, e ele se transformou em serpente. O Faraó, porém, convocou os sábios e os feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram o mesmo com suas artes secretas. Cada um lançou o seu cajado, e eles se transformaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não lhes deu ouvidos, como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o povo ir. Vai ao Faraó pela manhã, quando ele estiver saindo para a água. Posta-te à beira do Nilo para encontrá-lo e leva contigo o cajado que se transformou em serpente. Dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, mas até agora não deixe ouvidos. Assim diz o Senhor: nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Com o cajado que tenho na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, canais, lagoas e todos os seus reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor havia ordenado. Na presença do Faraó e dos seus oficiais, Arão levantou o cajado e feriu as águas do Nilo, e toda a água se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do Nilo. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com suas artes secretas. O coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor havia dito. Em vez disso, voltou-se, entrou no seu palácio, e nem mesmo isso levou a sério. Todos os egípcios cavaram ao longo do Nilo em busca de água potável, pois não podiam beber da água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. Êxodo, capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: vai ao Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todo o teu território com rãs. O Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão e entrarão no teu palácio, no teu quarto de dormir, e sobre a tua cama, nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão:
Estende a tua mão com o cajado sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram o mesmo com suas artes secretas e também fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu ao faraó: Digno de honra és tu para fixares o tempo em que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, ficando apenas no Nilo. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: Será conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de ti, das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no Nilo. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que havia trazido sobre o faraó. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Foram amontoadas em montes e a terra cheirou mal. Quando, porém, o faraó viu que havia alívio, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Arão estendeu a mão com o cajado e feriu o pó da terra. E vieram piolhos sobre os homens e sobre os animais. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Os magos tentaram produzir piolhos com suas artes secretas, mas não conseguiram. Os piolhos estavam sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram ao faraó: É o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não lhes deu ouvidos, como o Senhor havia dito. O Senhor disse a Moisés: Levanta-te cedo pela manhã e põe-te diante do faraó quando ele sair para a água. Dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo e sobre as tuas casas. As casas dos egípcios se encherão de moscas, e até o chão onde estiverem será coberto por elas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Ali não haverá enxames de moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Este sinal acontecerá amanhã. E o Senhor assim fez. Densos enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais. Por toda a terra do Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus aqui na terra. Moisés respondeu: Não convém fazer assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abominação para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios abomináveis aos olhos dos egípcios diante deles, não nos apedrejarão? Temos de fazer uma caminhada de 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, conforme Ele nos ordenar. O faraó disse: Eu vos deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, contanto que não vades muito longe. Rogai também por mim. Moisés respondeu: Assim que eu sair da tua presença, rogarei ao Senhor. E amanhã as moscas se afastarão do faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Que o faraó, porém, não continue a enganar, não deixando o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da presença do faraó e rogou ao Senhor. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As moscas se afastaram do faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só. Mas também dessa vez o faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo, capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se te recusares a deixá-los ir e continuares a retê-los, a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os teus rebanhos que estão no campo, sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas e cabras, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nada morrerá de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor marcou o tempo e disse: Amanhã o Senhor fará isto na terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Morreram todos os rebanhos dos egípcios, mas dos rebanhos dos filhos de Israel não morreu nenhum só animal.
o faraó mandou verificar e constatou que dos animais dos israelitas não havia morrido nenhum. Contudo, o seu coração permaneceu endurecido, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai punhados de cinza de um forno. Moisés a espalhará ao ar na presença do faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito e produzirá tumores que se abrirão em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Tomaram, pois, cinza de forno e puseram-se diante do faraó. Moisés lançou-a para o céu e surgiram tumores que se abriram em úlceras nos homens e nos animais. Os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, pois os tumores estavam também sobre eles e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e este não lhes deu ouvidos, como o Senhor havia dito a Moisés. Disse ainda o Senhor a Moisés: levanta-te cedo pela manhã, apresenta-te ao faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre ti mesmo, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, e terias sido exterminado da terra. Mas eu te mantive de pé exatamente para isto, para mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo e não o deixas ir? Pois amanhã, por este tempo, farei cair uma chuva de pedras tão forte como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, porque a saraiva cairá sobre todo homem e animal que estiver no campo e não tiver sido recolhido, e morrerão. Aqueles oficiais do faraó que temeram a palavra do Senhor apressaram-se em recolher os seus escravos e o seu gado para casa. Mas os que não fizeram caso da palavra do Senhor deixaram os seus escravos e o seu gado no campo. Disse então o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do campo no Egito. Moisés estendeu o seu cajado para o céu, e o Senhor mandou trovões e saraiva, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Caiu saraiva e raios misturavam-se com a saraiva. Era tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito desde que se tornou nação. Por todo o Egito a saraiva feriu tudo o que havia no campo, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação do campo e quebrou todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo somos culpados. Rogai ao Senhor, já basta de trovões e saraiva. Eu vos deixarei ir, não precisais ficar mais. Moisés respondeu-lhe: logo que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que nem tu, nem os teus oficiais ainda temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. O trigo e o centeio, porém, não foram destruídos, porque amadurecem mais tarde. Moisés saiu da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. Os trovões e a saraiva pararam, e a chuva deixou de cair sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, a saraiva e os trovões haviam cessado, pecou outra vez. Ele e os seus oficiais endureceram o coração. Assim o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito por meio de Moisés. Êxodo, capítulo 10. Então o Senhor disse a Moisés: vai ao faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus oficiais, para que eu realize estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e netos como tratei duramente os egípcios e quantos sinais realizei entre eles. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Se te recusares a deixá-los ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra de tal maneira que não se poderá ver o solo. Devorarão o pouco que restou da saraiva, todas as árvores que vos brotam nos campos.
Encherão as tuas casas, as casas de todos os teus oficiais e as de todos os egípcios, coisa que nem teus pais, nem teus antepassados jamais viram, desde o dia em que se estabeleceram nesta terra até o dia de hoje. Então Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Os oficiais do faraó disseram-lhe: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir o povo para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Moisés e Arão foram trazidos de volta ao faraó, que lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas exatamente quem irá? Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens e os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas, com os nossos rebanhos e manadas, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó disse: que o Senhor esteja convosco, se eu deixar que vades com vossas mulheres e crianças. Está claro que tendes mais intenções. Não. Somente os homens podem servir ao Senhor, pois era isso que pedíeis. E foram expulsos da presença do faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos. Eles subirão sobre a terra e devorarão toda a vegetação, tudo que a saraiva deixou. Moisés estendeu o cajado sobre o Egito, e o Senhor fez soprar um vento oriental sobre a terra todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental havia trazido os gafanhotos. Invadiram todo o Egito e pousaram em todo o seu território em tão grande quantidade como nunca antes houvera nem jamais haverá. Cobriram toda a superfície da terra até que ela escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a saraiva havia deixado. Nada verde ficou nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar depressa Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai ainda esta vez o meu pecado e rogai ao Senhor vosso Deus que ao menos tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença do faraó e rogou ao Senhor. O Senhor mudou o vento para um vento ocidental muito forte, que carregou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que venham trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas densas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém podia ver ninguém, nem se levantava do seu lugar durante 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz onde habitavam. Então o faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Até vossas mulheres e crianças podem ir convosco, somente fiquem os vossos rebanhos e manadas. Moisés respondeu: tu mesmo nos darás sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e nós não saberemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não quis deixar-los ir. Disse-lhe o faraó: saia da minha presença, cuidado para não aparecer mais diante de mim. No dia em que vires a minha face, morrerás. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Êxodo, capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: ainda trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele os deixará sair daqui, e quando os deixar ir, ele os expulsará completamente. Dize ao povo que todo homem e toda mulher peça aos seus vizinhos objetos de prata e objetos de ouro. O Senhor fez que os egípcios fossem favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era muito respeitado no Egito pelos oficiais do faraó e pelo povo. Então Moisés disse: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó que se assenta no trono, até o primogênito da escrava que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a língua contra homem ou animal. Assim sabereis que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos estes teus oficiais virão a mim, curvar-se-ão diante de mim e dirão: sai tu e todo o povo que te segue. Depois disso eu sairei. E Moisés, ardendo em ira, saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não vos ouvirá,
para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou os filhos de Israel saírem do seu país. Êxodo capítulo 12. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará um com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, calculareis para o cordeiro. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Guardá-lo-eis até o dia 14 deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará ao cair da tarde. Tomarão do sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, a sua cabeça com as pernas e os miúdos. Nada dele deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimareis. Assim o comereis, cingidos os vossos lombos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, tanto de homens como de animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para vós nas casas onde estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis como festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, essa pessoa será cortada de Israel. No primeiro dia tereis santa convocação, e também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao que cada um há de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, essa pessoa será cortada da congregação de Israel, tanto estrangeiro como natural da terra. Nada levedado comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei e tomai cordeiros para as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as 2 ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e nas 2 ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis este rito. E, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram, conforme o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite o faraó chamou Moisés e Arão e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Tomai também os vossos rebanhos e o vosso gado, como pedistes, e ide, e abençoai-me também a mim.
Os egípcios apertavam o povo, apressando-se para fazê-los sair da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo levou a massa antes que levedasse, com as amassadeiras embrulhadas em suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. O Senhor fez que o povo encontrasse favor diante dos egípcios, e estes lhes deram o que pediram. Assim despojaram os egípcios. Os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, além de ovelhas e bois, uma enorme quantidade de gado. Com a massa que tinham trazido do Egito, cozeram bolos ázimos, pois não se tinha fermentado, porque foram expulsos do Egito e não puderam demorar-se, nem prepararam comida para si. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ao fim de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Foi noite de vigília para o Senhor, para os tirar da terra do Egito. Essa é a noite de vigília ao Senhor para todos os filhos de Israel pelas suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Quanto ao escravo comprado por dinheiro, depois de o circuncidardes, então poderá comer. O residente temporário e o trabalhador assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá. Não levareis daquela carne fora da casa, nem quebrareis osso algum dela. Toda a congregação de Israel a celebrará. Se algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, que seja circuncidado todo o macho de sua casa. Então se chegará para celebrar e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haverá para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. Êxodo, capítulo 13. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abrir a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. Moisés disse ao povo: comemorai este dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, nada levedado se comerá. Hoje, no mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e jebuseus, que jurou a teus pais dar-te, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem fermento será visto em todos os teus territórios. Naquele dia contarás a teu filho: faço isto por causa do que o Senhor me fez quando saí do Egito. Isto te será por sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás este estatuto no tempo determinado, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, Itadé, dedicarás ao Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito de jumento resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, quebrar-lhe-ás a cerviz. Porém, todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. No futuro, quando teu filho te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. Quando o faraó resistiu teimosamente em nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais curto, pois disse Deus: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, em direção ao Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, armados para a batalha. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo:
Deus certamente vos visitará, então levareis daqui convosco os meus ossos. Partindo de Sucote, acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se afastou da frente do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo, capítulo 14. Então o Senhor disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zefon. Acamparei junto ao mar. Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os filhos de Israel. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais a respeito do povo e disseram: que fizemos deixando Israel ir e perder os seus serviços? Mandou preparar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Tomou 600 carros escolhidos e todos os outros carros do Egito, com oficiais sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel que saíam de braço erguido. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e suas tropas, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Ficaram com muito medo e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que nos fizeste, tirando-nos do Egito? Não era isso que te dizíamos no Egito: deixa-nos em paz, queremos servir os egípcios? Melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, estai firmes e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, colocando-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era trevas para uns e luz para os outros, de maneira que não se aproximaram uns dos outros durante toda a noite. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar retirar-se. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, tendo as águas como muralha à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros entraram atrás deles até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, da coluna de fogo e de nuvem, olhou para o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Travou as rodas dos seus carros, fazendo-os andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito. Os egípcios fugiam de encontro a ele e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que havia entrado no mar atrás deles. Não ficou nenhum só deles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar, tendo as águas como muralha à sua direita e à sua esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando os filhos de Israel viram a grande obra que o Senhor fizera contra os egípcios,
o povo temeu o Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. O Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e o seu exército lançou no mar. Os melhores dos seus oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Ao sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Soprastes com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo nas águas majestosas. Quem é como tu, Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra, a terra os tragou. Na tua benignidade guiaste o povo que remiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos o ouviram e tremeram. Angústia apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se perturbam. Dos valentes de Moabe apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Terror e pavor cairão sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que passe o teu povo, Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, lugar que preparaste para a tua habitação, Senhor, o santuário, Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim na mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não puderam beber as suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios trarei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Depois vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Êxodo, capítulo 16. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês depois de terem saído do Egito. No deserto, toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão. Os filhos de Israel disseram-lhes: antes fôssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar, pois nos trouxestes a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vós. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Mas ao 6º dia prepararão o que colherem,
e será o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse ainda Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão até vos fartardes, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, que murmurais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor falou a Moisés: ouvi as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: ao cair da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde vieram codornizes e cobriram o acampamento. Pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho se evaporou, eis que sobre a superfície do deserto havia uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos dá para comer. Isto é o que o Senhor ordenou. Cada um colha dele quanto baste para o seu alimento. Um gomer por cabeça, conforme o número de pessoas que cada um tem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel. Uns colheram mais, outros menos. Quando, porém, o mediram com o gomer, o que colhera muito não teve sobra, e o que colhera pouco não teve falta. Cada um colheu quanto precisava para comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe sobra alguma até pela manhã. Alguns, porém, não deram ouvidos a Moisés e guardaram uma parte até pela manhã, mas criou bichos e cheirou mal. Moisés indignou-se contra eles. Cada manhã colhiam quanto precisavam, pois quando o sol aquecia, aquilo se derretia. No sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele lhes disse: isto é o que o Senhor falou: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quereis assar, assai-o. O que quereis cozer, cozei-o. Tudo que sobrar, guardai-o para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, conforme Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem criou bicho. Disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Contudo, no 7º dia, alguns do povo saíram para colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele pão o nome de maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés: isto é o que o Senhor ordenou. Um gomer dele será guardado para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. Os filhos de Israel comeram o maná há 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem aos limites da terra de Canaã. O gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as ordens do Senhor, e acampou em Refidim. Porém não havia ali água para o povo beber. Por isso contenderam com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo ali tinha sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel.
Toma na mão o teu cajado, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo beba. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e pelejaram contra Israel em Refidim. Disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, e o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés cansaram-se. Tomaram, pois, uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele assentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e faze que Josué o ouça, porque eu hei de apagar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Disse: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado embora sua mulher Zípora, e o sogro Jetro a recebeu, juntamente com os 2 filhos dela. Um se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me estrangeiro em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu socorro, e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés ao deserto, onde ele estava acampado junto ao monte de Deus. Mandara dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se e beijou-o. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades que lhes tinham sobrevindo no caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque fez isto àqueles que trataram Israel com arrogância. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo esteve em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas tu só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim. Eu julgo entre um e outro, e ensino-lhes os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, porque este negócio é demasiado pesado para ti. Tu não o podes fazer sozinho. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Estes julgarão o povo em todo o tempo. A toda causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena decidirão eles mesmos. Assim a ti mesmo te será mais leve, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, e todo este povo também irá em paz para o seu lugar.
Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes julgavam o povo em todo o tempo, as causas difíceis traziam a Moisés, e toda causa pequena julgavam eles mesmos. Então Moisés despediu seu sogro, o qual se foi para sua terra. Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, naquele mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha possessão particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés voltou, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Moisés anunciou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Delimitarás o monte ao redor e dirás ao povo: Guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão alguma tocará nele, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. Disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte. Ouviu-se um sonido de buzina muito forte, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles se puseram ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando o sonido da buzina ia aumentando cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés: Desce, adverte o povo que não traspasse os limites para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não os fira. Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Delimita o monte e santifica-o. O Senhor lhe respondeu: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem os limites para subir ao Senhor, para que não os fira. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando. O povo, vendo isso, tremia e ficava de longe. Disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe e Moisés se aproximou da densa escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que do céu eu falei convosco. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas. Se sobre ele manejares o teu cinzel, profaná-lo-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja descoberta a tua nudez sobre ele.